Bem, gente, então nós estamos hoje no item 11, que é a paternidade divina e a ideia do daimon. Possivelmente, vocês já, se não todos, a maioria tiveram a aula com a Guadalupe, né? Então, de uma certa maneira, vai ser um repeteco da aula dela, então a gente pode até aprofundar alguns pontos, né? Se vocês quiserem, a gente vai tentando ir colocando para vocês aqui, né? Alguma coisa nesse momento para poder ter uma ideia, né, dessa proposta, né? Ah, a gente sabe que, do ponto de vista do Jung, né, o construto psicológico mais importante é a ideia de significado, né, de um sentido. Então, essa ideia de que temos um mito pessoal, a ideia de um mito do significado que rege nossas vidas e que é determinado pelo céu, né? Então, de uma certa maneira, todos temos um compromisso em nos realizarmos e realizarmos com isso alguma expressão no mundo. Então, a nossa vida não é desprovida de significado nem de sentido. E esse significado de sentido, claro, ele é determinado conforme a história de cada um, né? Mas isso abarca também um compromisso com a alma do mundo e um papel que eu venho realizar aqui nesse mundo, né? Como disse o Jung, né? Na análise final ele vai comentar, só contamos para alguma coisa por causa do essencial que encarnamos. E se não encarnarmos o que é essencial, segundo Jung, a nossa vida é desperdiçada. Então, de uma certa maneira, essa ideia, né, a gente quer trazer para vocês justamente que a gente falou nos encontros anteriores sobre as abordagens sobre a educação dos filhos, a influência dos pais na nossa formação, mas, de uma certa maneira, a gente tem que alargar os nossos horizontes e reconhecer que a nossa filiação não é só biológica, né? Essa filiação está ligada também a vínculos espirituais e compromissos espirituais, né? Então, se por um lado nós temos modelos ou padrões que orientam nossa vida no campo biológico, né? Que são os instintos, e no nível psicológico são os arquétipos, né? A gente tem também um padrão arquetípico a nível espiritual, né? Então, a gente tem na figura do pai e da mãe um padrão exemplar, um padrão arquetípico, né? São realmente padrões poderosos que possuem funções específicas nas nossas vidas, né? Por exemplo, né, o arquétipo da mãe, é o dispensador da vida, representador da ação, a nutrição, gestar da forma, acalentar, aquecer, possibilitando conforto, apoio. E o aspecto negativo do arquétipo da mãe está ligado à ideia da morte, né? A que sufoca, a que superprotege, atrofiando o desenvolvimento, a ideia da mãe controladora, devoradora, assim por diante. Quando falam mãe, é o arquétipo da mãe, não quer dizer que seja a mãe biológica, é a função materna. Assim também o arquétipo do pai, a função paterna, né? E é a função positiva de mostrar o caminho, apontar uma direção, possibilitar a civilização assim, enquanto lei, ordem, né? Assim como negativamente a imagem da castração, ideologia cega, a dissociação com a natureza. Então, todos os arquétipos, né, têm essa dimensão tanto positiva como arquetípica. Então, a gente não descarta aí, né, o quanto a personalidade da criança está influenciado por essas figuras, arquetipos de pai e mãe, justamente necessária para poder favorecer e organizar o desenvolvimento psicológico desse espírito que reencarnou, né?
Bom, a gente sabe o quanto a Joana coloca ali, o Andrés coloca, o Manuel Flor de Miranda coloca, quanto o psiquismo dos pais afeta e condiciona o do filho. Então, apesar dessa grande influência, né, que os pais têm sobre a formação da personalidade da criança, o Hillman ele propõe que a gente tem que vencer, de uma certa maneira, os condicionamentos para sermos cada vez mais nós mesmos, né? E ele faz uma crítica à psicologia. Ele diz que a gente dá muito importância para os pais e pouca importância para a nossa capacidade de firmeza interior para poder vencer a influência do meio, né? E a gente já viu nos encontros anteriores, quanto mais o espírito é evoluído, mais senhor dele mesmo e menos influência terá o ambiente perturbador. Então, o Hillman, pensando nisso, ele acha que nós somos afetados tanto pelos pais que a gente está preso a essa fantasia. Alimentamos essa fantasia e reforçamos essa ideia, acreditando sermos por eles influenciados, do que pela real influência deles na nossa vida. Então, a proposta de hoje, a gente começar a falar sobre a ideia dessa paternidade divina, que a gente tem um compromisso para além, então, da paternidade biológica, e que somos filhos dos nossos pais, né? Mas, acima de tudo, nós temos um compromisso com uma paternidade divina, né? Então, ele diz que a gente não pode ser, digamos assim, ficar preso achando que o nosso destino é fruto do comportamento deles. Então, ele diz essa fantasia está na hora de se libertar dessa fantasia, diz o Hillman, né? Então, ele diz que a alma individual não pode ser imaginada, né, como um rebento biológico da família. E com isso, então, a gente vai realmente reconhecer que a gente tem, no mínimo, 3 filiações, né? O pai e a mãe, né, de um lado, e o espírito, né, o self, do outro lado, né? Ou seja, a ideia é que nós temos um espírito que nos rege. Esse espírito, no vários sentidos, né? O espírito no sentido de um espírito tutelar, um daimon, um anjo da guarda, o espírito no sentido de uma verdade que nos guia, ou de um compromisso, né? Ou seja, né? Contrapondo os nossos egos, que insistem em reclamar e afirmar que somos assim o assado por causa dos nossos pais, né? É como se existisse uma vozinha mais profunda que diz: você é diferente. Existe algo em você que não é igual a ninguém da família e que talvez o seu lugar não seja bem esse. Então, essa mais ou menos a ideia, né, que de uma certa maneira a nossa singularidade, né, a nossa natureza, né, está comprometida, né, a uma imagem original, a um desenho que depois será vivido aqui na Terra. Né? Então, essa ligação com aquele desenho original, né, tá ligada a essa ideia de um projeto reencarnatório, né, e de um espírito tutelar, né, que é aquilo que na Grécia chama do daimon, né? Como um guia único, de uma certa maneira, né? Vem nos ajudar a realizar o nosso compromisso quando a gente encarnou, né? Que a gente assumiu antes de encarnar. Então, se a gente olhar a nossa biografia por meio do mito, né, por essa visão mais mítica e não pessoal, né, da vida familiar, do ego, do inconsciente pessoal, da minha história pessoal aqui, a gente vai poder resgatar algumas ideias importantes de vocação, a ideia de alma, de daimon, de destino e de necessidade. E são esses elementos, de uma certa maneira, que abrem aos poucos o sentido das nossas vidas. Né? Essa é a ideia, né? De que a gente
porque realmente reencarnar na Terra ela é um exercício de superação e que acaba, muitas vezes, fazendo a gente se perder de nós mesmos, nossa conexão com o mundo espiritual. O magnetismo da Terra é muito forte, né? A gente tende a esquecer, sermos anestesiados, né? Envolvidos com os nossos desejos não mais ilusórios e com os apelos do mundo. E isso a gente vai, de uma certa maneira, nos perdendo dessa consciência mais profunda, né? E que, de uma certa maneira, está ligado ao nosso compromisso reencarnatório. Né? Então, a gente pode dizer que esse daimon, né? Esse daimon, ele representa um chamado secreto, né? Essa vocação que eu dizia, né? Esse projeto que tem que realizar. Ao mesmo tempo que o daimon é um projeto, ele também refere-se justamente a essa entidade, né? Ou esse espírito protetor, esse tutor que me acompanha, para que eu não esqueça o que eu vim fazer aqui na Terra. Né? Então, essa é a ideia que se tem do daimon, né? Então, o que a gente tem, né, na tradição grega, né, é exatamente isso, que toda alma, antes de encarnar, né, recebe um daimon antes de nascer. Esse daimon é como um guia na Terra, um companheiro da alma que nos ajuda a realizar o padrão que escolhemos antes de descer aqui. Silvia? Só queria fazer uma pergunta, por gentileza, só para confirmar, porque tem vários sentidos do daimon, né? Nesse sentido que você está falando, essa interpretação que é dada, seria um anjo de guarda? Sim, seria um espírito protetor, um anjo de guarda, um espírito que ali nos ajudando a acompanhar nosso compromisso reencarnatório. Ok, porque tem várias definições para o daimon, né? Dentro dos caráteres e um monte de coisa. Quer dizer, então, nesse sentido, porque, por exemplo, eles dizem não é, que o daimon não é nem bom nem ruim, mas tem a mesma capacidade do ser humano de ser bom ou ser ruim. Quer dizer, nesse sentido que nós estamos estudando, ele é um espírito protetor. Na verdade, está pegando dois aspectos aí, né? Um é a história do daimon como vocação, né? Como aquilo que me pertence enquanto atributo, como esse desenho, esse padrão do qual estou comprometido, e nesse sentido o daimon não é bom nem ruim, e geralmente tem uma finalidade positiva, mas eu posso distorcer o daimon, né? Eu posso usar isso de uma maneira negativa, né, Silvia? E o daimon também como essa figura espiritual me acompanha como uma forma de eu poder estar comprometido com o meu projeto reencarnatório. Essas duas dimensões. Quer dizer, de certa forma, é um ser que trabalha com a gente para que nós conseguimos ter um sucesso do que a gente está fazendo, desenvolver essa vocação que nos é dada. Seria isso, Gelson? Isso, seria isso. Uhum. Ok, obrigada. Thank you. Olímpia? Gelson, o daimon, como figura espiritual, ele é um protetor que nos acompanha em longas jornadas ou ele é apenas de uma jornada reencarnatória que ele nos guia? Não sei, Yumi. Vamos pensar que ele é porque, de uma certa maneira, como ele pode reencarnar também, né? Aí que está, algumas literaturas fazem uma distinção entre anjo da guarda, espírito protetor, no sentido de um protetor maior, e um anjo da guarda enquanto aquele que está ligado a uma tarefa, né? Então, alguma literatura diz, quando por exemplo, eu tenho um compromisso com um projeto, né? Talvez um espírito se associa a mim ligado àquele projeto específico, né? Ligado àquela casa espírita, ligado
aquela inspiração em relação ao meu trabalho, mas tem um que é o espírito que me rege, que vela por mim, né? Esse seria realmente o espírito protetor. Eu acho que a gente pode ter mais de um até, né? Aqueles espíritos amigos que nos acompanham, no sentido de nos ajudar e cooperar conosco, mas aquele outro que é o nosso realmente chamado anjo da guarda, né? Gelson, no processo de reencarne do Sigismundo, o espírito fala que para Herculano que ele vai ficar acompanhando por muito tempo, né, no processo dele. Ele pode ser uma figura desta, não? Assim, almas que nos amam, que estão muito mais evoluídas e que nos acompanham, vão nos acompanhando durante várias encarnações, né? Pode ser mais direto ou indiretamente, não quer dizer que elas sejam tão diretas, mas elas são, digamos assim, zelando por nós e intervindo em algum momento, né? Às vezes mais diretamente ou não, mas com certeza tem essas almas amadas que nos cuidam, né? E nos estimulam a vencer a jornada espiritual, nossos desafios, né? Obrigada, Gelson. Mary? Boa noite, obrigada. Olha, eu queria saber uma coisa. E se, por exemplo, a gente não consegue realizar esse nosso destino por força do nosso livre-arbítrio, por exemplo, e se nós mudarmos, como é que fica a nossa situação diante disso? Pois é, a gente fica em falta, né? Aí que depende daquilo do grau de comprometimento nosso, depende do quanto isso tem implicações mais sérias ou menos sérias na minha vida, o nível de distanciamento em relação ao meu projeto, mas com certeza isso pode ter várias consequências, né, Mary? Pode ser uma coisa pequena, não interviu tanto, mas pode ser alguma coisa que possa realmente repercutir ao meu redor e eu me comprometo aí com as consequências disso. Então, eu não só fico em dívida com esse projeto que eu não realizei, mas eu fico em dívida com as consequências disso também. Daí, né? Aí fica pesado, mas como a gente não sabe, aí a mochila ela aumenta nas nossas costas, né? Pois é, né? Mas como a gente não sabe, como é que faz? A gente não sabe com o ego, mas o espírito sabe, né? Então, de uma certa maneira, ninguém reencarna para falhar, né? Às vezes a prova é bem difícil, a gente sabe que a gente tem chance de se perder um pouco aqui e ali, mas, de uma certa maneira, o projeto que é feito é de acordo com a nossa realidade, nossa necessidade e condições, né? Então, na verdade, a gente não consegue realizar, muitas vezes, por uma falta de compromisso conosco mesmo. É claro que, quando isso envolve outras pessoas, outros seres, esse projeto pode não se realizar por falta do compromisso dessas pessoas. Mas, se eu fiz minha parte, tá tudo ok, né? Então, da minha parte, a coisa andou. Então, depende, Mary, mas eu acho assim, ó, no fundo, a gente é muito, na verdade, ainda inconsciente de nós mesmos e descomprometido com o nosso processo evolutivo. Esse é um fator, na verdade, mais determina o fato de não conseguir levar adiante o nosso projeto. Então, no fundo, a gente não quer. Lá no fundo, a gente não quer ainda. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho aqui, né? Tipo assim, né? Então, complica, realmente complica. Obrigada. Eu sou Li. Eu acho que uma parte já está respondida, viu? Porque foi muito boa a pergunta e você respondeu muita coisa já. Mas eu penso assim, as pessoas que... aí nós estamos falando do anjo de guarda, que é um espírito sempre muito superior a nós, de acordo com o Evangelho, né? E também com o Livro dos Espíritos e outros livros, né? A doutrina. Mas e aqueles, Gelson, que, como você falou, né? Eu penso no ateu, eu penso naquele que não tem nenhuma
que não se dá chance a si mesmo, porque realmente nem sabe, não sabe de nada, e também não quer saber, muitos não querem, tem ateu que não quer, não tem interesse. Mas pode ser um ateu muito bonzinho, né, que ele faz as coisas certinho, tudo direitinho, e aquele bem assim, ruinzão mesmo, como é que fica? Porque se não quer saber, ele é bem ruinzão, como é que ele vai, através do sonho, como é que ele vai entrar em contato com o seu... Por isso falam que é o ego, né? Mas aí quando a gente dorme, não entra muito ego, não. Daí a gente espírito mesmo, né? E é para, né? Como é que é? No bom e no mal. A gente é mesmo daí ali. Então, como é que fica para aquelas pessoas? Eu me dá pena até, sabe? Por isso que eu acho que a doutrina devia ser espalhada no mundo inteiro o mais rápido possível. Mas como é que fica, então, essas pessoas que fazem o mal mesmo e é de uma dureza muito grande? Como é que eles entram em contato? Mas assim, eu Soli, na verdade, né, não há alma nenhuma que seja desprovida do amor do Pai e não tenha almas que não nos amem, de uma certa maneira, e que zelam por nós, mesmo que seja almas que a gente não tenha vínculo tão direto assim, né? Então, esses espíritos mais grosseiros, menos conscientes, estão em uma faixa evolutiva muito primária, do despertar ainda da consciência, superação da animalidade para a humanidade. O compromisso deles, no fundo, é ainda conosco, com eles mesmos, né? Porque, de uma certa maneira, e o fato deles estarem no lugar que eles estão, mesmo com a sua natureza mais diversa, estão cumprindo alguma coisa, nem que seja testar as nossas condições espirituais. Então, de uma certa maneira, cada um tem a sua cota de compromisso e de tarefa de acordo com o seu grau evolutivo, né? E agora tem muita gente que se afasta mesmo, né? Já tem um grau de consciência, né? E já tem um grau de inteligência, mas usa de maneira perversa. E aí ele se compromete com os gênios das trevas, né? Ou seja, muitas vezes o espírito tutelar não consegue chegar na gente. Muitas vezes o mentor, né, ou o espírito protetor não chega na gente porque a gente vai se afastando deles, né? Eles continuam zelando por nós, mas pode se associar a espíritos negativos, né? Ou até de outros espíritos ligados ao nosso passado, e abdicar do nosso compromisso aqui, né? Porque tem um livre-arbítrio, como vocês colocaram. Então, né? Mas isso tudo bem, faz parte da dinâmica da vida, né? A gente vai pagar o preço por essas escolhas. Gelson, e aí me entra também uma ideia, porque se nós temos os nossos espíritos familiares, muitas vezes uma mãezinha, um avôzinho, né, que está ali tanto querendo cuidar, ele pode ter, então, no caso, não quer dizer que é com mais poder que o nosso anjo de guarda, mas que daí talvez aquele espírito ele possa escutar, né, ouvir a sua mãe ou o seu paizinho, não é verdade? Depende, né? Eu sou porque tu vê, a mãe do Gregório lá no livro de Libertação levou 400 anos É verdade. para poder Tem razão. chegar, né, na criaturinha. Então depende muito da gente, né? Então, esse é o mito sobre o Daimon, né? O mito ele foi descrito pelo Platão no final do livro da República, né? O mito de foi um soldado romano que desencarnou e ele veio falar, então, ele veio explicar para Platão como é que a almas encarnam, né? Então, esse é o relato que está no livro do Platão, a República, e aí esse mito de Eros justamente vai explicar, vamos se encontram vagando lá pelo mundo mítico, né? O mundo das ideias, então elas desencarnam, elas reencontram o mundo das ideias, né? E ali elas avaliam a sua vida, o loto que cumpriram, né? Então a alminha está lá, voltou, ela toma mais consciência, ela desperta, né? Ela recobre então esse contato com
com esse mundo mítico, né? Esse mundo das ideias, né? E ela daí pode avaliar o lote delas, né? E aí, quando de repente ela resolve de novo descer, como diz os gregos, né? Ou reencarnar no nossa proposta espírita. E aí eles escolhem novos lotes, devem cumprir e comprometer, né? Então, lote, né, é um lote de terra, como a gente fala aqui né? Há um lote. O lote, então, na visão grega, o lote é o teu quinhão, né? Aquilo que te cabe nessa vida. Então, elas vão escolher um novo lote, né? Um novo projeto. E aí, então, elas vão se comprometer com as 3 moiras, que representam na Grécia o destino humano, né? O destino das pessoas, né? Então, às vezes, o destino que, segundo os mitólogos, nem os deuses podiam ir contra as moiras, que elas decidiam, os deuses não poderiam contrariar, né? Quando elas escolhem suas novas vidas, elas se apresentam primeiro a Laqueses, que são as 3 moiras, né? As deusas do destino humano, que são as fiadeiras, né? Uma tece o fio, outra enrola, né? E a outra corta ou amarra, né? Então, Laqueses, né? Que vem de Lacus, o lote especial, né? Ou a sorte de cada um, então a boa sorte. Então, Laqueses acolhe a alma, e quando Laqueses acolhe a proposta da alminha, ela dá, então, ela dá de presente, ou ela determina esse guardião de sua vida, e realizador de sua escolha, que é o daimon, ou o gênio, né? Escolhido para poder acompanhar ela. Então, quando ela abençoa a boa sorte, dá o lote para a alma, com o lote vem junto, então, um daimon, depois ela passa, então, por Cloto, né? A segunda moira, né? Cloto quer dizer você girando, né? Então, por baixo da sua mão, né? E do giro, a segunda segunda moira, né? Imprime e valida o destino escolhido pela alma, né? Então, ela vai enrolando, como se estivesse enrolando a alma no seu destino. E depois ela é entregue a Atropos. Atropos quer dizer inflexível, não ser torcido. Então, quando a Atropos, que é a terceira moira, entrega a alma, como ela amarrasse, então, aqueles fios em relação à alma, e a partir disso, né, a teia do seu destino se torna irreversível. Não pode, né? E por último ainda, né, segundo a versão grega, sem olhar para trás, né, do mito, né, as almas passam por baixo do trono da Ananke, né? Ou sentam no colo da Ananke, que é a necessidade, né? A deusa da necessidade, né? Que é uma das grandes forças do universo, segundo Platão. A Ananke, que é a mãe de todas as coisas, a multiplicidade, e Nous, ou Logos, que é a lei, a ordem, que forma as 2 forças que regem o universo. Então, aí quando ela cruza, então, pelo trono da necessidade ou no colo da necessidade, elas estão baixo, como diz o grego, ou na linguagem espírita elas encarnam, né? Essa é o mito de Platão, o mito que está lá em Platão, na República, o mito de né? E aí, qual é a ideia interessante disso, né? Que o mito platônico, ele refere que a alma ela desce de 4 maneiras. Então, se tu analisar essas 4 padrões de descida, o Rimo propõe, a gente pode entender um pouquinho a vocação, o compromisso nessa encarnação aqui, né? Então, e as 4 maneiras da alma descer é através do corpo, dos pais, de um local e das circunstâncias, né? Essas 4 formas podem ser instruções que nos ajudam a entender a imagem que cada uma trouxe ao chegar aqui na Terra. Tá? Então, como se esses 4 elementos pudessem nos dar uma dica do nosso desenho, né? Do nosso design, do nosso projeto
reencarnatório. Né? Então, a primeiro aspecto é esse, né? A gente pode dizer que o corpo é o primeiro elemento que o Daimon vai escolher, então o Daimon vai escolher um corpo adequado com a minha necessidade, né? Então, o corpo vai expressar as necessidades e uma configuração para as experiências que eu devo reconhecer como minhas. Tá? Seja uma habilidade, seja um defeito. Né? Um defeito que deve me acompanhar a vida inteira, um déficit de desempenho, reconhecer meu limite, uma característica para chamar atenção em relação a uma questão. Eu quero ser pianista, então vem com os dedos longos, né, e ágeis. Então, o corpo, ele, de uma certa maneira, reflete, muitas vezes, questões e temas ligados à nossa vocação, ao nosso projeto reencarnatório. Tá? Por algum motivo, a gente vai estar comprometido com alguns poderes corporais que, de uma certa maneira, vão dar uma dica de questões importantes na minha vida. Né? Eu me lembro de uma conhecida minha que tinha duas filhas e eram meninas muito bonitas as filhas dela, com pouca diferença de idade. E uma delas tinha um defeito na perna. Eu não sei se era menor ou maior, não me lembro agora. E ela fica com muito pena da filha com essa limitação na perna, porque as duas eram muito bonitas, mas a outra era quase perfeita, era perfeita fisicamente. E ela queria, então, fazer uma cirurgia para a filha, porque é uma cirurgia muito delicada. Ela um dia perguntou, tirou uma orientação espiritual para o nosso irmão Bezerra, sobre se ela deveria ou não fazer a cirurgia. Né? Aí o nosso irmão Bezerra falou que era para deixar assim, né? Que ela reencarnou, que ele entendia, né, o anseio de mãe, mas que se ela tentasse consertar aquela limitação, né, aquele déficit corporal, a criança ela ia puxar muito mais complicações e dores do que alegrias. Né? A mãe se apaziguou por um tempo, mas e depois ela viu que a menina ficava incomodada com aquela situação toda, e ela ficava com pena da filha, ela resolveu, então, fazer uma intervenção cirúrgica, e realmente não foi feliz na cirurgia, e a filha tem que passar por uma série de procedimentos depois para consertar, e nunca ficou bem. Né? Então, na verdade, não adiantou muito. Assim, às vezes, aquilo aquilo que eu carrego no meu corpo, né? É, de uma certa maneira, algo que me pertence e necessário em função do meu projeto reencarnatório. Né? Eu me lembro, quando fazia minha análise, quando eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, e fazia minha formação como analista, né? Já sou formado há mais de 30 anos, né? Então, eu falava assim, puxa, eu vou fazer um curso de dicção, né? Vou buscar uma fonoaudióloga para trabalhar a minha dicção, porque eu fui alfabetizado muito cedo, eu tinha essa coisa de engolir palavra, a minha mente era muito rápida, então eu engolia a palavra, falava muito rápido, e meu pensamento não acompanhava a minha escrita, minha fala não acompanhava o meu pensamento. Então, havia sempre um descompasso aí. E aí, claro, como fui alfabetizado muito novo, ficou uma série de encrenca a partir disso, né? Que se expressa na minha dicção. Não, eu dou palestra, eu tenho que dar aula, então eu acho legal, né, me educar e fazer exercício. E aí eu tive um sonho ligado a Hermes, né, o deus da comunicação, o deus dos ladrões também, o deus dos caminhos, Deus que faz o contato entre os deuses e o homem, o mensageiro dos deuses e o homem. E nesse sonho, havia uma mensagem muito clara que eu não deveria mexer nisso.
E meu analista falou, olha, Gelson, eu acho que tu tem que carregar isso contigo. Isso te pertence, né? E por algum motivo, isso, de uma certa maneira, faz parte da tua equação pessoal, aquela ideia do Quiron, do curador ferido, né? Quiron é o centauro que educa os heróis. Ele foi flechado por Heracles, né? Por Hércules, e por uma flecha venenosa que mata. Mas como ele era imortal, a flecha não podia matar ele. Mas como a flecha era mortal, ao mesmo tempo, essa ferida não podia fechar. Então, ficou com uma ferida eterna, sem morrer, mas tem que suportar aquela ferida. Então, de uma certa maneira, muitas vezes o nosso daimon se dá pela nossa ferida também. A ferida representa também a nossa vocação, né, gente? Então, a ideia do Kiro, o curador ferido, é que, na medida que a gente lida com a nossa ferida, a gente sabe tratar e cuidar da ferida do outro também. A gente tem a nossa humanidade, a nossa vocação está muito ligada à nossa ferida. Aí eu falei, bem, então o povo que vai ter que se aguentar também comigo, né? Já que vai sofrer junto comigo, está tudo bem assim, e todo mundo paga o preço junto dessa história aí, e eu acabei, então, me aceitando, né, a minha limitação e minha condição. E eu falava tão rápido, eu, o Gilson, quando a gente era pequeno, ninguém entendia a gente. Nem a minha mãe entendia. Parece dois ciganos conversando, ela dizia assim, a gente não entende nada. A gente falava, a gente se entendia, mas os que estavam em volta não se entendiam, né? Então, quando eu falo muito rápido, acontece isso. Eu tenho que lembrar, não, respira, fala devagar, porque a tendência minha é falar meio rápido, daí as pessoas acabam não entendendo. Eunice, quer colocar alguma coisa? Sim, Gelson, eu só gostaria de perguntar o seguinte, dentro disso que a gente está falando, embora ele fale aqui do corpo, eu acho que esse último exemplo que você deu me ajudou, podemos pensar também em algumas questões, não sei se é correto dizer, psicológicas, emocionais, algumas inibições também, algum nível de timidez, insegurança. Eu estou pensando assim, por exemplo, como contenção, né? Alguém que fez mau uso do poder, por exemplo. Podemos pensar por aí também? Sim, a gente está conversando pelo corpo, né, Eunice? Mas a gente vai ver que são 4 elementos. Então, a gente vai ver que esse é um deles também, né? Então, o corpo é um deles, né? Então, a gente está pegando justamente o corpo como uma expressão necessária, o espírito quando reencarna. Essa expressão que é o corpo, ele pode facilitar ou limitar. Então, a Gisele Bündchen, né, que foi uma das grandes, né, top models, né, do mundo, brasileira, nasceu ali em Horizontina, aqui no Rio Grande do Sul. Não é o fim do mundo, mas para ver de lá, né? É quase o fim do mundo, né? Ela tinha um apelido de Girivá. Girivá, aqui é uma palmeira que tem aqui no sul, uma palmeirinha comprida e fina, né? Porque ninguém queria namorar a Gisele Bündchen, ela Girivá, né? Porque ela era muito alta e depois os caras devem ter se arrependido da morte, ela se tornou... Então, ela saiu de uma cidadezinha lá pequenininha do Rio Grande do Sul, né? E ganha o mundo. Olha só que coisa doida, né? Como é que são os caminhos de cada um, né? Aquele corpo que cresceu muito rápido e que, num certo momento, parecia ser desconfortável, depois se tornou, né, o instrumento de trabalho dela, né? Então, essas coisas que é do daimon, né? Que parece, às vezes, uma coisa ruim, mas é bom, né? Mesmo sendo bom, pode também ser ruim. Então, de uma certa maneira, carregar o nosso destino, esse duplo aspecto, né? De ter limitações que são boas e tem facilidades que, no primeiro momento, se tornam dificuldades também, né? Isso essas questões. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? Que é justamente a gente pertencer a uma família, né? Esse é o segundo ponto aí que o Rimo traz. Ou seja, eu faço parte de uma árvore, né? Uma árvore genealógica, de uma certa maneira tem que lidar com seus galhos podres e retorcidos, né?
e fazer parte, né? Para o jogo de tensões das relações familiares. Então, de uma certa maneira, então o Rilke vai dizer que ele vai inverter a lógica da psicanálise. A psicanálise diz que o filho é o desejo dos pais, tá? E o Rilke vai dizer, não, o daimon vai escolher os pais que a alma precisa. Ele inverte a lógica, né? É os pais que são determinados em função da necessidade do filho. E não é o filho que é o desejo dos pais. Então, ele inverte essa lógica e a gente vai reencarnar na família que a gente merece ou precisa, né? Para poder desempenhar também a nosso exercício, essa formação da nossa personalidade, né? E isso envolve tudo, né, gente? Puxa, eu sou filho primogênito, e tive toda a projeção do meu pai como filho primogênito, de ter que ser o responsável para poder levar o legado da família, né? Ou sou o filho do meio, imprensado entre os irmãos, ou sou a rapa do tacho, que vim lá 10 anos depois, né? E sou, né? Então, ou eu sou o único menino numa família de cinco filhos. De uma certa maneira, todos os detalhes que envolvem, né? O lugar que eu ocupo nessa árvore, o momento que eu venho, a dinâmica da relação que me acolhe, tudo isso tem a ver também com esse arranjo do daimon que diz respeito ao meu processo, né, reencarnatório. Então, de uma certa maneira, não só então, quem são as personagens na qual eu vou coabitar quando eu estreio no mundo novamente, né, mas também como é que se dá esse arranjo familiar, né? Em que momento eu reencarno, em que condições eu reencarno. Eu reencarnei no momento que a minha família perdeu toda a fortuna dela, e aí meus irmãos todos estudavam em escola particular, e eu, a partir daquele momento, fui estudar em escola pública, porque meu pai não tinha mais condições. Ou seja, então, você vê que há um arranjo aí também da família, não é só quem é esse pai, quem é essa mãe, é uma dinâmica familiar, onde quando a gente encarna, dependendo do lugar que eu encarno, do momento que eu encarno naquela família, isso vai determinar questões na formação do meu projeto reencarnatório, né? Então, a gente vê assim, né, que muitas vezes, né, não só as relações de vínculos estão ligados ao meu passado, enquanto quem é esse pai, quem é essa mãe, né, são esses irmãos, mas também, de uma certa maneira, questões que estão ligadas a essa paisagem familiar que vai mudando ao longo do tempo, né? O pai também muda, né? O pai que foi o pai do primeiro filho já não é o mesmo pai do segundo filho, né? Já é diferente, e assim por diante, né? Então, tudo isso é ligado a essa conformidade também do meu projeto reencarnatório. Eu sou Li. Oi, Doc. Isso aí que você está falando me lembra, né? A lei de causa e efeito, ela é mais ou menos inexorável, só muda as circunstâncias dependendo, né, do assim, comportamento, merecimento também, né? Então pode haver não é bem uma anulação, mas pode haver uma amenização nos efeitos, né, na causa. Muito bem. Então, como é que ficaria, nesse caso aí, que, né, você está contando, da família? Então, a família, ela é, na realidade, ela é destinada... Eu estou na família que eu mereço, eu estou na família que eu preciso. Não é a mesma coisa. Estou na família que eu mereço e estou na família que eu preciso. Eu posso merecer uma família maravilhosa e estou numa família assim maravilhosa. Mas também... Na verdade, essas duas coisas não são a mesma coisa, mas elas estão interligadas. Nessa família que eu mereço também está o que eu necessito, né? Então, de uma certa maneira,
eu necessito uma família difícil, né? Ou eu vou reencarnar justamente para apaziguar. A mesmo meu compromisso do Daimon é justamente com esses familiares, né? Às vezes um filho reencarna para despertar a consciência de um pai, de uma mãe, e levar esse pai e essa mãe a reconhecer certas coisas da vida deles, né? Quantas vezes um filho não muda também o destino de um pai e de uma mãe, né? Essas coisas têm uma lógica de mão dupla aí, né? Então há muitas possibilidades nesse jogo entre merecimento e necessidade, né? Mas há um casamento entre esses fatores. E a programação também, né, Doc? Claro, com certeza. Feito do outro lado, inclusive com o próprio espírito, muitas vezes. Lógico, né? lógico. Gelson, por favor, você podia dar assim, um exemplo entre desse necessitar e do que eu preciso? Do que eu mereço? Do que eu mereço e do que eu necessito. Eu não merecia esse pai, eu não merecia essa mãe. Um exemplo de uma fala, né? Não E eu necessito, né? É o que eu necessito. Né? Sim, olha, depende da dinâmica, né, Olímpia? O pai também necessita e pode merecer aquele filho, né? Eu já tive, por exemplo, situações que eu acompanhei de um espírito meio duro e uma alma feminina muito ligada a esse espírito reencarnar justamente para sensibilizar o coração desse pai, né? Então ali ele precisava, e por merecer, ele não merecia, mas por amor dela, sacrifício dela, ela se colocou disponível para despertar o coração endurecido, porque tentar despertar essa sensibilidade dele. Então ele necessitava aprender, quebrar o orgulho, né? Então porque a necessidade tem a ver com aquilo que realmente importa, e o merecimento muitas vezes não é meu, mas é o merecimento da alma que me ama. E por ela merecer, ela pode interceder por mim, né? Seria o caso da Alcione no livro. O caso da Alcione, ele precisava reencarnar de novo, né? Ela pede para vir junto com ele, mas ela não pode casar com ele. Olha só, ela respeita o projeto reencarnatório dele. Eu vou estar ao teu lado, mas a gente não vai, né? Mas a gente não vai, porque ele queria que ela tivesse. Ele é tão egoísta que ele quer que ele fique do lado dela toda hora. Puxa, eu estou fazendo um sacrifício de reencarnar aqui na Terra, por amor a você. E tu quer ainda mais? Não, dedicar a vida religiosa. Eu também vou me dedicar, e se tu merecer, olha só, se tu se comprometer e fazer valer, o final da nossa vida está destinado a gente terminar juntos. Havia essa possibilidade, né? Então, há toda essa questão para poder ele realmente ser estimulado a vencer, né, em relação à sua aprovação, né? Então, tudo é um arranjo, né? E às vezes a gente merece. Olha, não, o meu filho sacrificou na outra vida, fez alguma caridade, agora tu merece, junto a essa alma querida aí, acompanhar, vai ganhar sei lá o quê, né, nessa família, né? Então, tem os merecimentos da gente também, mas esse merecimento ele não pode distorcer a minha necessidade de evolução. Eu tenho que ir ao encontro do que a minha alma necessita, né? Do que a minha alma precisa, né? Ok, Gelson, obrigada. E daí, por o terceiro aspecto, a Cláudia quer trazer alguma coisa também, Cláudia? Ô, Gelson, eu fiquei muito admirada com essa leitura, justamente por causa da filosofia grega, né, em torno do daimon e dessas explicações do Hillman. Aí eu te pergunto, não é um caminho dos psicólogos, né, enquanto chegarem até o espiritismo, porque
Eu achei assim fantástico o modo como Platão, né, chega a essas conclusões todas através da mitologia, e quanto mais eu penso, e quando eu penso que foi há tantos anos antes de Cristo, né, e eu penso, nossa, será que é esse o caminho? Porque depois, você como psicólogo sabe me responder isso, que se você estudou isso antes de ser espírita, e depois se torna espírita, você vê tudo isso e as respostas, né? Assim, as provas também da reencarnação, planejamento, que nada está errado, ninguém está no lugar errado, com as pessoas erradas, na família errada. Então, é assim, uma coisa fantástica. Você acha que isso é um caminho? Será? Com certeza, né, Cláudia? O Riemann, ele cria uma outra lógica, a lógica da alma, né? Porque a proposta do Riemann é uma psicologia com alma, né? Então, a proposta dele já quebra um pouquinho, né, a partir do próprio Jung, né? Porque Jung ele realmente vem trazer essa visão mais alargada, né? Então, de uma certa maneira, é uma psicologia que está comprometida justamente com uma visão de alma, e com isso há uma configuração própria de compreensão do que se propõe essa psicologia. Mas não quer dizer que ela seja aceita, né? Tem várias psicologias, né? Uma mais duras, outras mais comportamentais, outras mais existenciais, e assim por diante. Mas sim, eu acho que é uma psicologia que nos ajuda a sensibilizar a nossa consciência para uma realidade que vai além da questão material, né, da questão meramente física ou do condicionamento comportamental, né? Mas é uma oportunidade, né? Mas nem todo mundo concorda, o mesmo lendo aceita essa proposta do Riemann, né? Bem, Obrigada. e depois nós temos o terceiro aspecto, que é justamente a geografia, né? Que é lugar, ou seja, a alma precisa de um lugar conveniente para que o prenda, né, com deveres e hábitos, né? Então, né, diz o Napoleão Bonaparte, geografia é destino, porque ele fez a guerra justamente para conhecer, né, o território russo. Então, geografia é destino. Então, a gente vai ver muitas vezes que o local que a gente reencarna, né, ele também tem, muitas vezes, uma determinação importante em relação ao destino daquela pessoa. A gente vai ver isso na biografia das pessoas. Ah, eu reencarnei no meio rural europeu, aí onde tinha um lago e não tinha mais muita gente, e eu ficava muitas horas sentado embaixo de uma árvore mediando no lago, e agora eu sou filósofo, isso me ajudou a pensar e, né, me levava a várias questões. Então, meu interesse pela filosofia vem de lá, né? Ou a gente pode pensar assim na história do Iberê Camargo, que é o nosso artista aqui gaúcho. Ele é considerado os 20 maiores pintores do século XX. A gente não tem conhecimento. Então, entre os maiores pintores do século XX. E ele nasceu numa cidadezinha ali perto de Juiz, Santa Rosa, Catuípe, né? Não é Catuípe, é outra, não me lembro o nome agora, que não tinha nada naquele lugar. A única coisa que tinha era o quê? Uma ferrovia, né? Um trem que passava pela cidadezinha, carregado de carvão, né? E o pai dele trabalhava aí na estação ferroviária. E como não tinha nada que fazer, ele ia com o pai para a estação ferroviária. E o que acontecia com o menino? Os carvões caíam do vagão e ele começava a desenhar no chão, né? Então, ali começou a vocação dele, né? O Iberê Camargo, né? O artista, né? Tem um museu dele aqui em Porto Alegre, né? Bem importante, né? Até o arquiteto foi um
um português que ganhou um prêmio de arquitetura em função desse prédio aqui em Porto Alegre, né? Em Ribeira Camargo. Então, tu vê, aonde ele foi reencarnar, parecia que não ia ser nenhum estímulo para ele estar reencarnando naquele lugar, e justamente aquele lugarzinho onde tinha carvão espalhado pelo chão da estação ferroviária, foi o estimulador dele, ele começar a fazer os traços, primeiro traço dele como pintor, né? Então, a ideia do local, né, como destino também, né? Onde a gente reencarna, e, de uma certa maneira, os elementos que têm a ver com aquele local. E, por último, as circunstâncias, que o Rimo vai dizer, né? As circunstâncias têm a ver com vários lugares, com várias coisas. Tem a ver com isso que você fala de um defeito, de uma alimentação emocional, ou mesmo a própria circunstância da vida, a fortuna que eu herdei da minha família, ou uma mudança no meu destino, a minha família se muda, de repente, de cidade, e eu tenho que viver para uma outra história, outra realidade, né? Então, a circunstância é tudo aquilo, seja interna ou externa, que, de uma certa maneira, vai tentar direcionar a minha vida para aquilo que eu preciso, né? Eu me lembro quando eu era jovem, meu pai, criança, muito criança ainda, né? Meu pai foi maçom, e a gente foi ser batizado na maçonaria. Então, a gente fez todo aquele exercício, eu e meu irmão gêmeo, né? De passar embaixo das espadinhas, ganhava luvinha, fizemos todo o salamalé, escolhemos um nome de iniciado, um era Pedro, outro era Paulo, né? Pedro e Paulo, né? Tudo combinado. Eu era uma criança que nunca adoecia na infância. E no dia que eu ia ser batizado, eu e ele, né, eu tive uma febre terrível, e que a ponto de eu não conseguir ir no meu batismo. E aí, claro, consequentemente, o meu irmão também não foi. E aí, depois disso, nunca mais a gente se envolveu com a tal da maçonaria, né? Então, de uma certa maneira, talvez é uma forma do Daimon me desviar daquele caminho, né? De pesa a importância da maçonaria e do valor que ela tem, talvez aquilo não fosse para mim. E se tivesse sido batizado lá, eu podia me prender a alguma coisa que não era o meu compromisso espiritual. Essa circunstância fazer esse corte ali, né? E aí a gente não foi batizado, aí era do interior, daí não teve mais batismo, acho tão cedo, a gente foi esquecendo, né? A mãe foi esquecendo, o pai também acabou se desligando desse interesse, e aí realmente acabou aquilo não fazendo parte da minha vida, né? Então, essas circunstâncias que, de uma certa maneira, acontecem na vida de todos nós e que de uma certa maneira, faz parte de algo necessário ao nosso projeto reencarnado. A Lolita está informando que o Iberê nasceu em Restinga Seca, exatamente, Restinga Seca. Lá sim é o fim do mundo. Horizontina é quase do mundo. A Restinga Seca é uma coisinha de nada, né? Eu até tinha esquecido da tal da Restinga Seca. Pequenininha que ela é. Continua pequenininha. Muito bem, gente. Então, só para dar uma ideia para vocês, né, do quanto a gente pode refletir sobre nossas vidas, né, e começar, de uma certa maneira, a meditar sobre essas questões que determinam a nossa realidade, nossas vidas, né, e de uma certa maneira, se comprometer com o nosso daimon, né? Na verdade, felicidade, em grego, é eudaimonia, fazer um daimon feliz, né? Então, isso é uma outra questão importante. Lolita, para encerrar, então. Então, né, só do que você falou nesse último pedaço, que são as circunstâncias, né, me fez pensar também que como essas circunstâncias levaram muitos de nós para outros países. Ah, sim, com certeza, Né? vocês que o digam, né? Já outro longo papo, né? É verdade, né? Não é isso, justamente, né? A grande questão do daimon que acompanha, né, a alminha a questão mais importante é saber como o projeto que carrego enquanto lugar no mundo. Então, o daimon ele é esse esforço de
o meu projeto possa encontrar um lugar no mundo, seja pelo corpo, pelos pais, pelo local, pelas circunstâncias, né? E aí a importância, de uma certa maneira, de a gente poder gerar esperança para nossas crianças que vêm aí, né? Porque a gente tem sempre a depositar, né, que a esperança na próxima geração, né? A gente faz um estrago no mundo e tem que deixar, e fazer, não, a próxima geração que conserte nesse estrago. E a história do Daime é exatamente o contrário, né? As crianças são muito afetadas pelas esperanças que elas vêem no mundo dos adultos. Então, a grande questão é como nós, adultos, podemos oferecer um mundo de esperança às almas que estão reencarnando aqui, né? De uma certa maneira, favorecer o daimon delas, né? E é interessante isso, Gelson, porque você estava falando de Restinga, a gente falando de Restinga Seca, falando de Horizontina. Gente, eu vim de uma vila onde, na época que eu saí, tinha 1.000 habitantes, ou seja, ficaram 999 lá quando eu saí de lá, quando eu vim para cá. Então é interessante como essa necessidade, né, da gente seguir o nosso daimon, ou quem sabe inspirados pelo nosso daimon, dependendo como a gente vê, lugares que essas circunstâncias nos levam para a gente fazer o nosso projeto reencarnatório. Com certeza. Então, que a gente possa refletir, né? E, de uma certa maneira, em relação às nossas questões importantes, esses vetores que marcam a nossa vida, para poder compreender melhor nosso processo reencarnatório, né? Muito bem, gente. Vamos, então, encerrar nosso encontro.